Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho e de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela. Hoje, dando uma continuidade à nossa conversa anterior sobre leitura de artigos acadêmicos, recebo o professor Ivan Soida, que traz dicas excelentes sobre o fichamento de artigos. Acompanhe nosso episódio para saber como devemos proceder nos fichamentos dos artigos para tornar essa experiência cada vez mais significativa. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. O professor Ivan é formado em Comunicação Social pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com mestrado em Economia Aplicada pelo INSPER. Atualmente está desenvolvendo seu doutorado sobre conceitos portais aplicados à aprendizagem de estatística e testes de hipóteses. Olá, professor. Gratidão por retornar aqui. Tenho certeza que são muitos estudantes que também vão te agradecer. É um prazer estar de volta e poder colaborar um pouco mais para a formação dos jovens pesquisadores. Com certeza colabora muito. Nós já aprendemos que existem dicas essenciais para a leitura dos artigos científicos. Na nossa última conversa, vimos que antes de sair lendo tudo quanto é artigo por inteiro, existem 4 estágios que permitem identificar se esse artigo merece ser lido inteiramente. Se você não lembra ou você perdeu esse episódio, corre lá para conferir. Mas, professor, se o artigo me interessou mesmo, quais são os próximos passos agora? Bom, se você identificou que o artigo é do seu interesse de fato e ele merece nosso precioso tempo de pesquisador, né? Sempre super contado, com uma pilha de coisa para fazer, nesse caso, então, você está seguro para poder fazer e conduzir a primeira leitura dele, né? Então, a gente discutia na técnica anterior, né, que a gente fazia uma leitura, então, por cima, mas não tinha lido o artigo integralmente ainda, né? A gente havia feito uma leitura por cima, basicamente, para entender do que falava o artigo, sem a preocupação de voltar, anotar, ou entender, de fato, os trechos mais obscuros do texto, né? E a gente, então, começa agora a fazer a primeira leitura do artigo, em que nós faremos uma leitura de ponta a ponta, né? Atento, de fato, ao significado dos conteúdos, né? Então, uma vez que você, na técnica anterior, né, você já mapeou, né, as figuras, o nome das seções, né? Tem uma ideia geral do que ele trata, né, de qual foi o método utilizado, você tem uma prévia do resultado que ele encontrou. A gente passa agora a fazer uma leitura um pouco mais pormenorizada, tá? E perceba que esse é o estágio em que a gente começa a botar muita energia e tempo precioso no artigo, né? Por isso que poucos artigos vão chegar, imagino eu, né, a gerar esse interesse no pesquisador, né? Mas assumindo que você encontrou o artigo que você quer ler, que você quer fichar, então quais são os estágios que eu implemento na sequência, né? Então, eu faço uma leitura original, né, dele, agora com a preocupação de anotar alguns trechos que me geram mais interesse, né? Então, eu vou usar aquele famigerado marca-texto pela primeira vez, tá? Nesse instante, então, eu vou assinalar algumas palavras-chave do artigo que me interessam, alguns trechos que são mais importantes, né? Algumas citações estratégicas, algumas ideias que sensibilizam, algumas definições que eu não tinha no começo, né? E nesse instante, então, isso, o importante é a gente ter critérios para saber o que está buscando no texto. Porque o trabalho de você selecionar palavras específicas está muito ligado a saber o que está buscando, né? Então, é normal que você faça uma anotação com marca-texto de palavras importantes e daqui a 2 meses você mude o que você marcou, o que você anotou, porque mudou a tua prioridade, mudou o teu foco, né? Então, por exemplo, um texto que eu vou ler pela primeira vez, que é um trabalho seminal da minha área, eu tenho que ler ele, tenho que saber ele, porque a banca vai perguntar sobre ele, né? Eu já percebi isso do orientador. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma leitura muito depurada para aprender com o autor o que ele fala sobre o tema e também as entrelinhas dele. Então, nesse tipo de leitura, por exemplo, eu vou fazer como um estudante que está se preparando para uma prova, né? Uma banca, por exemplo, uma prova normal de conteúdo, né? Uma prova de teste, por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma anotação grifando essas palavras que eu considero que, em tese, poderiam cair na prova, entre aspas, né? São os pontos importantes daquela discussão, tá? Agora, tem uma outra preocupação, além da gente grifar para entender, né, as ideias centrais, que é um grifo um pouco mais técnico, né? Então, eu posso grifar pensando em relevância, naquilo que eu julgo mais relevante ou menos relevante, né? Eu posso grifar com base naquilo que discrimina algo específico do artigo,
um método que ele empregou, por exemplo, né? Uma conclusão que ele chegou, um autor que ele citou que eu achei que é importante, que eu não conhecia. Né? Ou então eu posso fazer um grifo pensando, por exemplo, em identificar só os conceitos que o texto está trabalhando. Então, eu vou localizar o conceito importante, pode ser um conceito, eventualmente, que vai para o meu mapa conceitual, se eu penso em montar um no final, ou para o meu fichamento, né? Então, nesse instante, eu tenho que saber mais ou menos o que eu estou buscando, tá? Num primeiro momento, eu acho que a leitura mais normal de fazer e a mais simples de fazer é aquela que simula o que a gente fazia quase a vida inteira de estudante, que é pensar numa prova. Então, eu vou grifar os trechos que eu julgo que seriam pertinentes um professor avaliar, cobrar numa prova, né? Então, esse é um modo, é um critério da gente grifar. Os outros dois, que são com base em conceitos mais importantes, né, que podem alimentar um mapa conceitual, e ideias que fazem parte da estrutura do artigo, se é metodologia, se é conclusão, se são dados, né, se é uma referência biográfica, são técnicas que, em geral, a gente pega depois de um tempo de estrada no campo da pesquisa, né? Então, acho que a preocupação não é fazer isso de uma vez só. Acho que as primeiras incursões suas, até pela falta de experiência às vezes, né? Ou porque, de fato, você está novo num assunto, eu acho que a preocupação nossa é grifar com base no que você julga que é mais importante ou não, né? E aí, para isso, eu vou usar um marca-texto, tem várias opções de marcas diferentes, vocês conhecem, mas, em geral, de uma cor padrão, eu gosto do amarelo, que acho que é uma cor que depois é fácil você pintar com uma cor diferente por cima. E aí eu só marco, então, palavras que eu julgo importantes com esse marca-texto amarelo. E aí, no final, o que eu botei, então? Ou a palavra está grifada ou não está grifada, tá? Ivan, quantos por cento do texto é bom grifar? Olha, eu tento me policiar para não grifar mais do que uma a cada 6 palavras, uma a cada 5 palavras no máximo. Senão você não tem critério, né? Senão você não está, de fato, entrando no texto. Então, eu me policio para grifar o mínimo possível, porque o mínimo possível me força a me policiar e me monitorar para ter critérios na cabeça, né? E esse critério que é o que define se a sua leitura é ou não significativa, com base em uma finalidade. Bem? Depois que eu faço esse grifo, então, né? E a minha palavra vai estar grifada ou não, meu texto está grifado ou não, ok, eu acho que vale a pena fazer uma leitura um pouco mais acurada agora, porque eu peguei a ideia geral, mas eu desconfio que eu não peguei o texto inteiro, né? Então, vai naquela discussão, né? Aquelas 2 regras da discussão passada, né? Se conformar com o fato de que o mesmo artigo vai ser lido várias vezes, com intenções diferentes, né? E que cada intenção orienta uma busca para o texto diferente. Por isso que a gente não é estranho você aceitar que um pesquisador proficiente vai para o texto e lê o mesmo texto muitas vezes, que ele está buscando coisas diferentes, né? E cada vez que ele mergulha no texto, ele volta com um negócio diferente na mão, né? Então, essa habilidade também se cria com o tempo, tem que ler muito texto, né? E é por isso que grande parte da pós-graduação de um cara que está em formação, né? Consiste em ler e fazer resenha, né? A gente está fazendo exercício de busca no texto. Eu vou no texto, submerjo nele, né? Volto com coisa nova, né? Eu gosto muito de pensar num trabalho, num ofício de minerador, são garimpeiros, sabe? Você vai para a mina, sabe que tem coisa ali, não sabe bem o que é, mas sabe que tem, né? E você encontra ali o que é enquanto está explorando. Isso é muito legal, né? É um trabalho meio de exploração, no sentido mais aventureiro da palavra, né? Então, você vai trabalhando com o texto e vai interagindo com ele, com o autor, na verdade, né, por meio do texto, enquanto você está navegando por ele. É sensacional esse trabalho de diálogo, né, com o autor que escreveu algo pensando em você que está lendo ele agora, né, alguns meses, anos depois, né. Então, depois que eu faço uma leitura grifando ou não grifando os textos que eu escolhi, minha próxima preocupação agora é discriminar o que eu grifei, tá? Então, será que eu grifei as coisas porque elas me sensibilizaram porque essa palavra, essa ideia eu não conhecia, né? Ou será que eu grifei porque esse é um autor, ele citou um autor que não é ele, mas é um autor que ele falou, esse cara é muito importante, estou usando uma ideia dele que eu sofistiquei, né? Então, eu deixo marcado para que depois eu volte ao texto e reencontre assim, essa referência de novo, né? Tem gente muito proficiente que consegue pegar um texto e abre um segundo e mantém o primeiro aberto, abre um terceiro e mantém os 2 abertos. Eu não consigo, eu li um de cada vez, né? Então, eu vou anotando no texto que eu estou lendo aberto, um cara está aberto agora, eu vou lendo no texto, então vou anotando e vou marcando, ler depois com urgência, ler depois se tiver tempo, né? Porque depois eu, Ivan, no futuro, volto para o texto e fiz uma marcação para mim, né? Para que eu mesmo saiba o que eu li naquela ocasião. Porque hoje eu lembro, semana que vem eu lembro. Daqui a 2 meses eu não lembro mais, que eu vou ter lido outros textos, né?
alguns até mais impactantes do que o primeiro. Então, eu deixo marcado porque depois, no futuro, outra pessoa, que sou eu mesmo, mais maduro, dali a um tempo, vai voltar e vai ler o texto, né? E eu quero ter, então, esses atalhos marcados para mim, né? Então, o que a gente pode fazer? Existem, assim, basicamente, 3 técnicas que eu uso, tá? Para fazer, então, essas marcações. A primeira é aquela que eu te comentei, né? É a mais simples, talvez, de fazer, a mais intuitiva, que é marcar com, talvez, 3 ou 4 cores diferentes as ideias que você encontra no texto, tá? Então, aquelas muito importantes, você escolhe uma cor que te marca, que você sabe que aquilo para você significa é importante, tá? Pode ser um tom mais vermelho forte, uma cor mais quente, né? Ou algo que te remeta a algo que para você é importante, né? Uma cor que você gosta, né? Então, eu uso, por exemplo, laranja, pink, uma cor bem forte lá, porque é um marca-texto que eu comprei para essa finalidade. Então, toda vez que eu vejo a cor, eu lembro disso, né? E eu vou grifar, Isa, com essa cor, talvez 3 parágrafos no texto inteiro, entendeu? Então, tem que ser muito seletivo. São aquelas ideias muito importantes que o artigo traz, né? Agora, tem ideias que não são tão importantes quanto as 3 principais do artigo, 3 ou 4, mas são bem importantes, porque, enfim, sustentam a ideia geral, né? Então, eu crio uma segunda marca e vou fazendo assim por diante, com cores cada vez menos marcantes para mim, até a 4ª cor, que eu praticamente vou usar como uma cor comum, né? Então, por que eu falei do amarelo no começo? Porque o amarelo é uma cor, aí fica a dica, né? Que é fácil pintar por cima. Então, você pode usar uma segunda cor que você vai perceber que ele é amarelo, mas também está com tom de verde, ou com tom de laranja forte, tom de vermelho, né? Então, você consegue usar o amarelo para depois ele virar uma outra cor no seu código agora de cores, tá? Eu achei excelente, porque então o primeiro passo, grifar com relevância, então a gente precisa separar, entender por que eu estou grifando, né, para não sair grifando o texto inteiro. E aí, o segundo passo, começar ali com o amarelinho e depois ir selecionando com uma cor mais forte, o que eu considero mais importante para esse artigo, né? E o ideal é que essa cor mais forte não seja assim o artigo todo pintado de rosa, por exemplo, que é a cor que eu uso. E sensacional. Estou aqui acompanhando o raciocínio. Mas é isso, né, professor? Perfeito, exatamente isso, né? Porque, veja, uma coisa é a gente trabalhar com a ideia do está grifado ou não está grifado, né? Isso exige um trabalho mental, de critério, né? E veja, ao ser obrigado a pensar no que grifa e no que não grifa, você pensa, por que estou grifando? Isso tem que ser grifado. É muito comum a gente, no começo da carreira, né? Ou mesmo como estudante, a gente não entende um trecho e grifa porque, isso aqui eu não entendi, vou ter que ler depois, né? E aí, você tem que parar nesse instante para avaliar. Isso é importante mesmo? Ou eu só não entendi? Porque esse é o momento agora em que você para e relê o texto. Até então, a gente fazia leituras flutuantes, lembra? Eu não voltava ao texto para reler, né? Ou desfazer um nó que eu não entendi. Eu passava por cima. Era uma ideia geral do texto, né? Uma visão de drone, uma visão de sobrevoo. Agora não. Agora eu estou voltando para depurar o texto, desfazer um nó. Então, eu sou obrigado a avaliar. Isso realmente é importante ou é só um exemplo a mais que ele está colocando? Né? Isso realmente é importante ou é só uma ressalva menor que ele está colocando? Né? Isso que ele colocou é uma ressalva que muda o conceito ou é só uma ressalva que ele colocou para se resguardar depois de uma crítica? Né? Esse autor que ele citou é só mais um autor entre vários que ele colocou, um autor menor, ou essa é uma ideia seminal do campo? Né? Então, essa brincadeira de grifar com cores diferentes está me obrigando a voltar para o texto e realmente me forçar a entender o que cada frase, cada elemento, cada termo, qual é o papel que cada elemento tem ali, né? E nos textos bem escritos, isso é muito evidente para quem está lendo, né? A gente percebe quando o texto é bem construído que, olha, não, realmente aqui ele está fazendo um contraponto que é importante, ele mudou o modo de ver, ele mudou o discurso dele até da linha que ele vinha criando, da linha lógica que ele vinha criando. Ele criou uma outra lógica agora, né? Ou não, o cara só simplesmente fez uma ressalva porque ele achou que é importante comentar isso num grupo específico de amostra, né? Professor, e outro aspecto que eu achei bem interessante que você trouxe é a questão de revisitar o texto, né? E cada vez que você revisita o texto, se você já colocou aquela notinha lá, ler com urgência, ler depois, vai facilitar entender o porquê você está revisitando aquele texto. Mas me diz uma coisa, eu me identifiquei, porque já aconteceu de eu voltar num texto e falar, nossa, meu Deus, por que eu grifei isso? Gente, onde que eu estava com a cabeça? O que eu estava pensando quando eu li esse trecho?
Mas me fala uma coisa. A minha dúvida é, como você coloca essas observações? Você deixa ela por escrito, no cantinho do artigo, no programa que você usa, digital? Como que faz? Então, em geral, quando eu gosto muito de impresso, né? De acordo com o texto que eu leio, eu gosto mais digital, mais impresso. Mas aqueles seminários que eu vou ler e reler muitas vezes, em geral eu imprimo, né? E eu deixo uma marcaçãozinha do lado. Eu coloco assim com uma reguinha, né? É um ritual para mim, né? Eu coloco uma reguinha do lado da coluna, uma barra vertical, e escrevo grande o tópico frasal, do que fala aquele, né? O label que a gente fala, né? O rótulo, né? Então, do que fala esse trecho? Esse trecho fala sobre a releitura que veio do nosso construto principal nos anos 60. Então, coloco lá. Isso aqui fala sobre conceito X, e eu boto grande, né? E aí embaixo eu discrimino um pouco mais. Quando eu sei que é um texto, uma ideia, outro artigo, né? Uma referência que eu vou ler depois, eu deixo marcado. Ivan, vírgula, isso é um artigo que pode contribuir para tal coisa, tá? Porque depois eu não vou lembrar. E vou ser bem sincero, é simpático depois, quando eu releio, que alguém colocou meu nome lá e escreveu para mim, pensando em mim, nem que seja eu mesmo, entende? Então eu falo, realmente a pessoa parou para escrever, então tem não somente um carinho, mas há algo importante sendo marcado aqui, né? Então eu coloco, Ivan, lembrar de fazer, porque veja, hoje eu lembro do texto exatamente que eu li ontem, mas daqui a um mês eu não garanto, né? Eu vou confundir com outros que eu li no caminho, né? Então deixo lá marcado especificamente, olha, esse artigo pode ser interessante porque ele dá esta contribuição específica. Ele traz uma ideia que ninguém trouxe, que é esta. Vale a pena ler com mais calma depois, né? Porque eu gosto de dialogar comigo quando eu leio o texto, né? Alguns meses depois, né? Então, faço a marcação. Bom, então, nesse ponto, né? O que nós já temos, então, já no fim do processo? Você já explorou o artigo, viu as partes centrais dele, decodificou as figuras, viu que era relevante, viu palavra-chave, fez uma leitura de drone, fez uma leitura flutuante, né? E já grifou as partes importantes dele e já categorizou seus grifos, certo? Então, o próximo estágio agora, o penúltimo, talvez, do processo, né? É você pegar o que você leu e criar algo autoral seu com base no que você leu. Claro, o grifo é autoral porque tem seus critérios ali, né? Mas agora você vai montar o seu texto, tá? E perceba que nesse instante, Isa, você não monta um texto estruturado. O que você vai fazer é escrever em cima do seu próprio material. Pode ser uma nota eletrônica, se você usa um software de leitura, por exemplo, né? Um, um Mendeley, né? Um leitor de PDF, né? Você pode transcrever para o Word e anotar no Word. Então, pode ser um registro eletrônico, né? Uma notinha que você cola lá, um post-it eletrônico, ou pode ser uma anotação no analógico, para quem curte como eu analógico, né? Então, eu vou lá e escrevo com uma cor diferente do ladinho da minha nota, né? Então, por que eu acho que aquele trecho é importante, tá? Então, eu coloco lá uma seta grande. Traz um exemplo crítico para entender o meio, entender o campo, né? Aqui ele está fazendo uma expansão do conceito original, tá certo? Aqui ele está comentando sobre qual que é o perfil da amostra que ele investigou no trabalho dele, né? E aí, então, nesses casos, eu faço um registro, então, do ladinho da folha, tá? Pode ser do ladinho virtual, pode ser do ladinho papel analógico, né? Físico, né? Mas eu faço lá uma nota, tá? E essa nota, como você colocou bem, né? Eu escrevo para que depois eu, Ivan, entenda o que eu escrevi, né? E eu tento tomar o cuidado de não escrever assim muito cifrado, sabe? Pela pressa. Porque é aquilo, né? Talvez eu não entenda a minha anotação daqui a dois meses, né? Então eu escrevo com todo cuidado, né? Aqui o autor tal, Smith, 2005, fez uma observação sobre a amostra que ele não tinha feito antes, né? Ou então, como você tinha colocado no começo, né? Ler esse artigo, porque esse artigo ele traz uma crítica à teoria que eu não conhecia, né? A crítica do, sei lá, né? Do autor Billings. Então eu escrevo lá, Billings, 2005, faz uma crítica ao campo que eu não conhecia, investigar, né? E eu deixo lá marcadinho para mim. Uma coisa que é legal fazer, que eu fui percebendo, até para aquelas horas árduas da madrugada no pesquisador, né? Em que você está sozinho com o seu texto, o que eu faço? Eu tenho o hábito de, quando faço a minha anotação no texto, né? Eu não somente coloco ali um texto que eu vou ler depois, mas eu tomo cuidado também de, quando fizer a releitura,
tentar avaliar como que o Ivan de um tempo atrás via aquele campo, porque a gente cresce muito rápido na academia. A gente acumula muita leitura muito rápido, né? Então, num doutorado, num mestrado, num PIC, né? A gente vai estar exposto a muita leitura. Então, é muito legal você voltar e ler e falar, caramba, naquela época, eu não sabia ainda que conceituar e ver era a mesma coisa. Eu estou lendo como coisas diferentes. E está anotado lá, né? Então, eu consigo registrar a minha evolução. Isso é muito legal para quem é pesquisador, porque a gente nem sempre vê essa evolução, né? Aquela coisa da estase, né? E quando você escreve, você se obriga a perceber. Você fala, o Ivan daquela época não sabia, e isso faz só 2 meses, né? Nossa, eu não conhecia essa referência ainda. Eu nem citei ela aqui na minha anotação, mas ela é muito importante, né? Então, você vê e documenta a sua evolução, né? Isso é muito, muito legal para quando a gente decodifica a anotação, né? Bom, minha última dica é a seguinte. Depois que você anotou as coisas, né? Pensando que você tem que criar anotações de alto poder de síntese, né? Mas compreensíveis para que alguém bata o olho, você bata o olho e fale, caramba, né? Eu lembrei dessa frase quando eu anotei. O que eu faço na sequência é o último estágio, que eu faço com pouquíssimos artigos, daqueles que eu comecei a ler lá no começo, o abstract, né? Qual que é o último estágio? É produzir algo realmente autoral, tá? Pelo menos uma resenha eu sempre faço para documentar minha leitura. O que é a resenha? A resenha é o que todo cara que orienta gosta de pedir, né? Ideias centrais, o que te tocou no artigo, o que chamou a atenção sua, né? Então, eu faço um parágrafo ou 2 bem curtinho, sabe? Esse artigo é importante porque contribuiu com a seguinte percepção. O autor utilizou uma amostra com tamanho 135 pessoas, alunos de ensino médio. A conclusão principal do artigo é essa. É um resumo bem sintético do que fala aquele artigo, para que depois eu possa, só de bater o olho, saber do que ele falava, né? Lembrar do que ele falava. Agora, se você quer uma coisa mais sofisticada, você pode usar suas anotações de margem de página para montar um mapa conceitual, né? O que é muito legal, porque a gente sabe do trabalho cognitivo que está associado a isso, né? Em termos de significados, né? E critérios de sentido. Então, você pode elaborar o seu grifo no futuro já pensando em proposições, é sensacional, né? Então, conceito A, conceito B, né? Elemento, termo de ligação, já grifar com essa preocupação. É uma prática, é uma técnica que você desenvolve, que você sofistica. E você pode montar, por exemplo, algo mais completo. Você pode montar um fichamento completo, né? Por exemplo, tem orientadores e tem orientandos que gostam também de fazer uma síntese por parágrafo. Parágrafo 1, falou isso. 2, falou isso. E também é uma técnica válida. Eu acho que tudo funciona contanto que você tenha em vista o que você está buscando naquela incursão no texto. Então, nas primeiras, você busca algo mais exploratório, e nas últimas, você está buscando algo mais específico, né, para a sua finalidade. Sim? Basicamente, sobre fichamentos, é isso que eu queria compartilhar com a comunidade. Muito obrigada, Ivan, excelente. Você estava falando aqui sobre a questão de produzir algo autoral a partir do que você leu, né? Eu queria deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes, que é um aplicativo, né, e também um site chamado Evernote, onde você pode colocar a sua resenha ali sobre o texto em notas, o que facilita muito na hora que você for escrever, buscar o assunto que você está procurando, porque eu não sei se acontece só comigo, eu espero que não aconteça com muitos outros estudantes, mas é comum eu ler e depois ficar, meu Deus, aonde que eu li tal informação, tinha um autor que falava sobre isso, então você consegue buscar rapidamente lá no Evernote, no buscador, e aí você localiza quem é o autor que está falando sobre aquilo que você colocou na sua resenha lá de 1 ou 2 parágrafos. Então é isso, professor. Muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Eu tenho certeza que muitos estudantes, não só eu, vão se beneficiar por esse bate-papo. É um prazer enorme poder colaborar para a formação do pesquisador, Isa, né? Sua e de todos nós, tá bem? Muito obrigada, professor. Volte sempre. E você, ouvinte, obrigado pela sua companhia. Pratique as dicas de hoje e fique ligado nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e acesse todo o conteúdo produzido. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn
Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.